Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro das quartas-feiras, sempre com muita alegria de poder contribuir, trocar, dividir um pouquinho de conhecimento espírita. Para quem não me conhece, eu faço parte do grupo de estudos espírita Amor e Paz, aqui de Atibaia. E a nossa casa está aberta a público nas terças-feiras e quintas-feiras às 20 horas e aos sábados às 15 horas. Quem quiser passar, ouvir um evangelho, pegar um livro, conhecer a nossa casa, vai ser uma grande alegria. Nosso endereço é na Avenida das Saudades, número 104, no centro da cidade. Bom? Nós também queríamos deixar os recados que a nossa casa continua trabalhando com assistência social. Então, se vocês tiverem mantimentos para doar, são sempre nas terceiras sábados do mês que a gente faz a distribuição das cestas, tá bom? E também estamos lá para que vocês precisarem. Boa noite, Sara. Boa noite, Cidália. Tudo jóia com vocês? Que bom ver vocês aí. Então, nós vamos fazendo a nossa preparação. Vamos pedindo a Jesus que mais uma vez, com o seu amor infinito, possa estar junto de nós, nos abastecendo de energia, de conhecimento, trazendo assim a lucidez para a nossa existência. É sempre aquela posição da área de ensino, né? Conheça a verdade e a verdade te libertará. E nós aqui estamos para conhecer um pouquinho mais das nossas verdades no nosso lado espiritual, para poder conduzir bem o nosso lado material, né? O tema de hoje, gente, é um tema extremamente atual. Ele fala do dia de finados, né? O dia de finados, o que significaria dia de finados? Eu fiz essa escolha, gente, porque muita gente está me ligando e perguntando o que eu acho, qual o prejuízo seria da não abertura dos cemitérios para o plano espiritual, para as pessoas que estão esperando para ir lá fazer a homenagem aos seus entes queridos. Por isso que eu escolhi esse tema, porque nós já estamos aí, né? Segunda-feira é o dia de finados. A primeira posição, gente, como eu falo sempre para vocês, eu sou um elefante na loja de cristal, né? A primeira posição que eu falo é assim, vibremos intensamente para que eles não estejam lá. Essa é a primeira posição que eu falo. O que menos a gente deveria pensar e querer que os nossos entes queridos estivessem lá no cemitério. Por quê, gente? Porque o lugar do sepultamento é o lugar onde ficam a nossa parte material. Aquele corpo que foi emprestado para que a gente pudesse fazer esta encarnação. Depois disso, para o espírito, ele não tem absolutamente nenhuma utilidade. E às vezes, a gente, por desconhecimento ou por uma dor muito grande, assim que a gente sepulta nossos entes queridos, a gente vai lá e arruma, põe flores e vai no dia seguinte, como se a gente tivesse abandonado, como se a gente tivesse deixado. Muita gente leva até comida, coberta. Nossa, como que fica sem as coisas dela, assim, as coisas que tinham assim, apreço para essa pessoa. Gente, o que nós precisamos ajudar o nosso ente querido é que ele se desprenda o máximo possível de tudo que ele tinha, até mesmo do seu corpo físico. Nós precisamos vibrar intensamente que ele esteja liberto, totalmente liberto desse corpo. Então, por que a situação do cemitério? É evidente, gente, que nós precisamos manter, vamos dizer assim, temos um túmulo
tendo ou não tendo, se a gente adquiriu para ter, que é uma coisa que também a gente não para pensar, mas a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Nós precisamos zelar, né? Tem as parcelas para pagar, tem a manutenção para fazer, tal. Mas a gente pensar, eu vou levar essas flores para fulano, eu estou invocando esse fulano para que ele esteja lá. E às vezes essa pessoa nem está perto dessa situação, mas pelo nosso chamado intenso, ela pode se aproximar novamente do seu túmulo. Agora vamos pensar um pouquinho, né? Se a gente passa por uma dor muito grande. Oi, Aline, tudo bem, linda? Às vezes a gente está num local onde a gente sofreu muito. A gente tem vontade de voltar para lá? Não. Se a gente tem uma situação que foi dolorosa para nós, a gente não quer repetir a mesma sensação. Fazer uma invocação para que o espírito esteja no cemitério naquele dia, né? Às vezes a gente pede tanto e eles vão até lá, vamos dizer assim, receber aquela nossa homenagem, o nosso carinho, que seja, mas ao mesmo tempo foi a hora que ele teve que deixar o corpo físico. E nós já estudamos bastante sobre isso, que não é uma forma assim tranquila, delicada deixar o corpo. É doloroso. Muitos, graças a Deus, nem têm consciência, vão despertar anos depois. Mas muitos acompanham o sepultamento do seu corpo. E aquele momento é a hora de ele olhar para trás e falar tchau. Tchau para toda essa existência, tchau para tudo que envolveu, tchau para esse corpo que eu cuidei, ou não cuidei tão bem, mas que eu tive comigo o tempo inteiro. É uma dor. Se a gente, assim, muda de casa, vendemos a nossa casa e a gente tem aquela saudade de voltar, passar na frente, ver como que estava. Imagina do nosso corpo. É muito difícil, gente. E eu sempre falo em aula isso. Quem parte, parte sozinho. Não leva nada, a não ser as lembranças e as suas obras. Como que a gente pode fazer com que essa pessoa repita essa visita que não é agradável a ela, que não vai trazer nenhuma utilidade a ela, que ali se encontram apenas restos mortais? Por isso a gente precisa pensar direitinho. Mas ninguém vai visitar? E eu pergunto, para eu entrar em contato com o meu ente querido, eu quero homenagear, eu quero reverenciar, eu quero agradar a minha mãe. Eu preciso ir até onde ela está sepultada? É só no dia 2 de novembro? Vamos pensar direitinho. Aonde está o nosso pensamento, está o nosso coração. Eu me ligo nela e converso com ela. Ô, mãe, que saudade. Vontade daquele abraço gostoso. Às vezes está fazendo uma comida. Ô, minha mãe gostava dessa comida. Eu não preciso sair de casa e ir até o cemitério para conversar com ela. Não. Eu posso fazer isso aonde eu estiver, porque é tudo através do meu pensamento. A ligação, ela é eterna. Nós estamos ligados eternamente. Mas no caso assim, vão muitos espíritos lá nesse dia de finados? Vão. Por quê? Porque são chamados. Fora aqueles que, infelizmente, ainda estão presos no corpo. Mas o cemitério tem uma energia pesada. A energia correspondente à dor que ela tem. Porém, existem milhares de mentores amigos ali socorrendo,
recolhendo na hora do sepultamento aquele espírito que queira partir, adormecendo, levando ao plano espiritual pelo merecimento que ele tem. Então é um lugar muito protegido, não é um lugar ruim, só que é a marca da despedida. Nós abrimos feridas em nós e abrimos feridas nos nossos entes queridos. Será que isso seria realmente uma homenagem ao Dia dos Mortos? Será que não está na hora de a gente lembrar que o simbólico, o aparente, não tem importância? Que o que tem importância realmente são os nossos sentimentos e a ligação? Eu não posso pegar aquele vaso de flor e minha mãe levar com ela. Mas eu posso mentalizar uma flor linda, né? No caso da mamãe, ela gostava de flores vermelhas. Eu posso mentalizar eu entregando num abraço uma flor vermelha para minha mãe. Isso energeticamente vai ter uma função bem mais agradável, bem mais útil do que se eu fosse até o cemitério. Nós precisamos tirar as amarras, porque na realidade é um ritual, é só um ritual que nós cultivamos por muitos e muitos e muitos anos. O dia de finados. Ah, mas o que vai ficar se eu não for? Ele não vai ficar chateado comigo? Gente, vamos pensar no nosso ente querido, né? Oi, Giza, tudo bem? Nosso ente querido hoje está em condições diferentes, com a graça de Deus, do que quando aqui em matéria. Ele vai entender, ele vai sentir o seu carinho, a sua ligação, em todos os instantes. Jamais ele ficaria chateado de saber que o túmulo dele não recebeu flores. Porque eu volto a dizer, o que a gente mais deseja é que ele nem esteja ligado naquela posição do seu sepultamento. Nessas condições, dia 2 agora, o que a gente faz? A prece. Ah, mas que prece? A prece que você faz todos os dias, quando você se lembra do seu ente querido. Pedir luz, sustentação, falar que ama. Oi, Roseli, tudo bom, linda? Isso a gente faz todos os dias. Estamos aqui, manda um beijinho, uma vibração, um sentimento que seja, né, de saudades positiva, né? Porque muitas e muitas vezes esses espíritos estão no plano espiritual a trabalho. Já estão lá trabalhando no plano espiritual e nós os chamamos e eles, por ligações amorosas, deixam de fazer as suas coisas e vêm nos atender. Nessa situação, aqueles que ainda não estão em trabalho, estão em recuperação, é mais prejudicial ainda. Ah, mas quanto tempo leva para o espírito ficar em recuperação e a gente já saber que ele está em condições de a gente conversar com ele? Isso a gente não sabe, porque isso depende de cada espírito, de cada situação. O Livro dos Espíritos, ele diz que a perturbação pós-morte, a consciência, ela pode levar de segundos a séculos. E aí, aquele nosso ente querido que morreu de uma enfermidade muito grave, ele pode estar adormecido num hospital, sendo tratado. E ele está adormecido pelo plano espiritual para que ele possa se recuperar emocionalmente, espiritualmente, refazer o seu corpo espiritual. E nós ali chamamos e lembramos, olhamos a foto, a data, lembramos o dia como foi triste, muitas vezes como foi o fato. Então, eu estava em casa, telefonaram, dizendo que ele tinha passado muito mal, que era para mim ir logo,
mas quando eu cheguei lá já tinha ido. E a gente faz uma recordação totalmente prejudicial. Aquele espírito que estava adormecido, ele recebe essa onda vibratória e ele sacode. Ele às vezes desperta daquele sono reparador que o plano espiritual estava fazendo para ele. E nós, achando que estávamos fazendo uma homenagem, muitas e muitas vezes nós estamos perturbando a recuperação do nosso ente querido. A aceitação dos fatos que acontecem na nossa vida, ela precisa ser baseada no tamanho do amor que a gente diz ter por esse nosso ente querido. Se nós amarmos ele realmente, nós vamos confortar a nossa dor pelo entendimento de que é uma decisão do Pai Criador, não é nossa, e vamos deixar ele em paz. Não é aquela coisa que a gente vê, todo sepultamento que tem, toda lápide que tem, descanse em paz. Isso não são só palavras. Descanse em paz. Vamos dar paz para os nossos entes queridos. O dia 2, existe uma movimentação maior do plano espiritual? Existe. Mas, voltamos a falar, por causa dos encarnados. Senão seria como todos os outros dias. Como também é na nossa vida. O que faz essa diferença? A ligação, a obrigação de nós irmos até lá. Vocês me desculpem a gravação, gente, é que meu suporte hoje, ele não consegui fixar o celular. Então eu estou meio que balançando o celular porque o braço dói, aí eu vou e troco um pouquinho para que a gente possa continuar falando, tá bom? Mas o que eu volto a falar é essa situação. A proibição, por causa da pandemia, ela vem nos... como que eu posso falar? Ela vem nos reorientar, ela vem nos libertar dessa escravidão nossa de termos aquela obrigação, aquela proposta de termos que ir até lá. Tem gente que paga num vaso de flor o que ele pagaria na floricultura, mas ele tem que levar uma flor para o túmulo da família. As velas ficam um absurdo, mas eu tenho que acender uma vela para o meu ente querido. Agora pensa assim, gente, você vai acender uma vela, o que é uma vela? O que é uma chama de vela? Perto da luz que você pode projetar mentalmente para iluminar o caminho do seu ente querido. Quantas velas você tem que fazer para projetar aquele facho do sol que vai iluminando e vai limpando toda a nossa estrada? Então, são coisas simbólicas. E ainda tem aquela situação que você acaba de acender a vela, vira as costas, o vento derruba. O vento apaga. Ah, mas vale a intenção. Então você já sabe que o que vale é a intenção. Então faça a sua intenção na sua casa, no dia que você quiser, como você quiser. Faça essa ligação amorosa, saudável, com o seu desencarnado a qualquer momento. O que nós não podemos fazer nesse dia é a lamúria. Tem aquela situação que os padres falam, acho que é o padre Marcelo, saudades sim, desespero não. Então, chorar de saudades é uma coisa natural do ser humano. Sentimos as saudades, né? Mas desespero, revolta, por que você foi? Por que aconteceu? Eu tô aqui sozinho. Esse não. Esse não precisa nem ser no dia de finados. A todos os momentos ele vai ser prejudicial ao nosso ente querido. Então, nessa situação, a lembrança saudável, comentários saudáveis, hoje mesmo nós
estávamos aqui na costura, né? Que nós temos o grupinho de costura nas quartas-feiras. E a gente estava falando, eu estava falando muito da minha mãe, das coisas boas que ela proporcionou para toda a família e tudo mais. E uma situação gostosa, saudosista, porém leve, né? A gente não pode falar, se ela tivesse aqui de novo, aí nós vamos estar um peso nas costas do nosso ente querido. Será que nós não estaríamos sendo egoístas demais nessa situação? Oi Cida, Domingos, tudo bom? Geni, tudo jóia? Eu fico pensando, se não houvesse essas comemorações, nada mudaria no universo. Nada. Porque não é um dia de confraternização. É um dia marcado para que a gente se amargure. Agora, no meu caso, né? A minha mãe gostaria de me ver amarga, triste? Acho que não. Nessa reflexão, a resposta que as pessoas me pediram essa semana, qual é o prejuízo aos espíritos por nós não podermos ir ao cemitério por causa da pandemia? A resposta é essa: prejuízo algum. Prejuízo algum. Muita gente faz homenagens a pessoas desencarnadas, achando que está fazendo um grande feito. Vamos lembrar, gente, tudo que a gente tiver que fazer, homenagear, acertar, amar, reajustar, é tudo quando a gente está aqui. Essa situação de homenagem depois, muitas vezes tem homenagens políticas, inclusive, o livro tem alguns livros que citam essa situação, de busto que fazem do político, disso e aquilo, um minutinho só, que ele chora desesperadamente, sabendo que não é digno daquela homenagem. Nós também precisamos pensar nisso. Achamos que estamos elevando, e aquele elogio, quando não é merecido, a pessoa sente como um alfinete dentro dela, porque ela sabe que não é assim, não foi assim, eu não era assim, eu não tinha essa altura para ser homenageado. Tem um livro, se não me engano é uma coleção Se Eu Soubesse, que o nosso ex-presidente JK, ele, nas homenagens que fazem a ele, faziam, né, hoje já não mais, por causa de Brasília e tudo mais, e ele dizia que aquilo era como uma faca sobre ele, porque ele fez aquela situação de Brasília porque era uma vaidade dele, era um gosto dele, era um objetivo muito pessoal e egoístico da parte dele, e que ele deixou uma dívida extrema a todo o país com a sua, vamos dizer assim, a sua, não é arrogância, o seu objetivo, o seu desejo, era para satisfazer a ele, e ele não se perdoava, e cada homenagem que tinha, ele se sentia mais ainda diminuído mediante a espiritualidade, por ele mesmo, por ele saber que ele não era merecedor de tudo isso. Quando nós temos a questão do sepultamento, de um velório, de uma situação onde nós vamos pensar em tudo isso que a gente está falando. Se a gente não puder ajudar quem está indo, também não vamos prejudicar. Se a gente não tiver condições de estar ali, faça a sua oração em casa. O importante é que a gente emita energia para que aquele espírito se encontre, para que aquele espírito se liberte, para que aquele espírito possa fazer a caminhada dele, se preparar e voltar ao planeta Terra para dar continuidade à sua existência. Quanto a essa situação de peso da consciência nosso, né, eu não vou poder ir lá
visitar o túmulo do meu ente querido, é simplesmente uma amarra social que nós colocamos sobre a nossa cabeça. A mesma situação, gente, quando nós falávamos, né, de Corpus Christi, aquela situação da sexta-feira da paixão. Eu não posso comer carne, eu não posso fazer isso. Antigamente, não no meu tempo, porque eu não sou também tão velha assim, né? Mas a mamãe não podia pentear o cabelo, eles não comiam, preparavam tudo antes e tal, para não ofender o momento do sepultamento de Jesus, que seria, não é que ele foi sepultado de novo, mas seria a comemoração do dia que ele morreu. Nada mais é a comemoração do Dia dos Mortos, certo? Só que nesse sentido, não é os mortos em geral, é o morto Jesus Cristo. Nessa posição, vamos pensar direitinho, né? Oi, Ana, tudo bem? Denise, tudo jóia? Se nós não comêssemos carne, o que mudaria no universo? Nós estaríamos comendo um pedaço de Cristo que foi sepultado? Sem sentido. Se nós não penteássemos o cabelo, se nós não tivéssemos uma vida natural, o que mudaria no universo? Nós precisamos nos comprometer com coisas que sejam produtivas. Eu acredito que, no caso de Jesus, ele ficaria muito feliz se nós fizéssemos assim, aquele banquete, macarrão com porpeta para 100 pessoas que estivessem passando fome. Ele ia ficar super feliz. Da mesma forma, se no dia que foi estabelecido um feriado, dia 2 de novembro, nós fizéssemos alguma coisa no qual aquele nosso ente querido gostasse que a gente fizesse, ela ficaria feliz porque ela ajudava muitas pessoas, eu vou fazer isso também. Eu acho que seria bem útil. E a partir da primeira vez que a gente faz isso, neste dia, de não ir até lá, de não comprar a sua vela, de não comprar a sua flor, nós vamos sentir que dá uma leveza. Nos tira aquele peso daquela ligação dolorosa, porque não acredito que ninguém tenha ido sepultar um ente querido sorrindo. Quer queira, quer não, é um momento de dor. A gente olha para o túmulo e você imagina a pessoa sendo baixada na terra. Então, volto a falar, por que reviver momentos dolorosos? Vamos começar a pensar em momentos de luz. Vamos comemorar um momento de alegria. Eu vejo as famílias ficam assim, né? Quantos anos fulano teria hoje? Eu acho que uns 75. Levando em consideração que faz 8 anos que ele morreu, então calculando os 8 anos que a pessoa morreu, ninguém esquece. Faz 3 anos que fulano morreu. Tal dia está chegando, foi o dia que ele morreu. Por que isso, gente? Não seria melhor a gente não se prender a essas situações? Não seria melhor a gente simplesmente lembrar, com leveza, com tranquilidade? Às vezes é importante que a gente saiba as datas da nossa família, mas hoje nós precisávamos fazer uma prece, hoje nós vamos mandar rezar uma missa, desculpa quem faz, nada contra, gente. Tenho nada contra a religião de ninguém e a vontade e o desejo de ninguém. Eu estou aqui simplesmente falando das amarras que nós colocamos na nossa vida, né? Então eu preciso, tá chegando a época, eu preciso mandar rezar, eu preciso mandar fazer uma vibração, E o dia do nascimento da pessoa, que ela comemoraria aniversário? Alguém manda rezar uma missa? Então,
volto a falar, gente, vamos ter a nossa ligação com os nossos entes queridos de uma forma saudável, de uma forma de paz, e principalmente nós que somos espíritas, sabendo que é apenas um oi, né? Um até já, daqui a pouco a gente tá junto de novo, que o espírito não acaba, que eles visitam a gente a todas as horas, que nós nos encontramos durante o sono. Ah, mas a gente não lembra para não ficar querendo dormir toda hora e encontrar toda hora. Então, o plano espiritual nos retira as lembranças, mas nós nos reencontramos, somos espíritos eternos e vamos ter várias outras oportunidades. Às vezes a família está lá indo levar flor e cultivando, você vai olhar lá na foto, a pessoa morreu em 1930, já deve ter até reencarnado e a pessoa está levando flor lá ainda, está acendendo vela para a alma dela. Tudo isso precisa ser repensado, gente, porque quando chegar a nossa vez, porque vai chegar, né? Vai chegar a nossa vez. Quando chegar a nossa vez, nós vamos ter que passar por toda essa situação. E como disse o Evangelho, a gente precisa fazer para a gente, né? O mesmo que gostaria de fazer para o outro. Então, fazer para o outro o mesmo que a gente gostaria que fizesse para a gente. E uma outra coisa que eu falei, gente, sobre sepultamento. Já falamos várias vezes sobre cremação e tudo isso, né? Mas a gente vai falar de uma outra situação. Oi, Mari, tudo bem? Tem muita gente que acha muito difícil falar sobre túmulo, cemitério, passo na frente e tenho que fazer sinal da cruz, tem que ter respeito para entrar e para sair. A gente tem que ter respeito para entrar e sair de todos os lugares. De todos os lugares. Eu não vou em cemitério porque a gente volta carregado do que você foi buscar. Desculpa a sinceridade, né? A gente já entra triste, logicamente, vai se afinar aqueles que estão tristes. Se a gente entrar porque nós temos uma necessidade X de ir até lá e nós entrarmos leves, confiantes, nós vamos ser luz para aqueles que precisam de luz. Nesse momento de luz, eles tenham despertar, o plano espiritual recolhe, tá? Então, tudo isso foram símbolos, foram prisões que nós fomos colocando sobre nós. A terra santa. Qual terra que Deus criou que não é santa? Pensar num plano funerário é uma questão de praticidade. Porque o que eu falei hoje à tarde, né, no nosso grupinho aqui, no momento de um sepultamento, de um ente querido, ou nosso mesmo, né, já basta lidar com a dor. A gente não precisa lidar com papelada, com um monte de coisa também. E é uma forma de prevenir aquela única certeza que a gente tem: a gente vai morrer. E não dá para pôr embaixo do pé de coqueiro. Vai ter que enterrar ou cremar. E a gente vai precisar de alguma assistência nesse sentido. Então, nos prevenir para que nós possamos dar menos trabalho, né, fica mais fácil. Eu tinha um tio, irmão da mamãe, que quando ele desencarnou, foi uma coisa tão... Ele era tão matutão assim, todo mundo achava ele matutão. Quando ele desencarnou, que chegamos lá em Pompeia, minha mãe, né, para fazer o sepultamento, o que vai precisar, o que está precisando? A pessoa que estava cuidando falou: não precisa de nada. Ele teve que uma semana antes, até as flores ele já deixou pago. Mas ele estava muito doente? Não, ele sempre deixou assim. Ele mandou carpir, mandou arrumar, entendeu? Então, nessa hora, o nosso ente querido só tem que lidar com o momento. E a mesma coisa, gente, nós temos que fazer com o dia de finados. Lembrar, há uma movimentação de espíritos maior do que a comum? Simples e unicamente por causa dos encarnados. Eles não fazem assim, olha, que nem nós aqui, né?
Ó, vai ter um show não sei aonde, vamos lá, compra ingresso, vamos nos reunir. Não. Eles têm muita coisa útil para fazer no plano espiritual. O plano espiritual para eles é a verdadeira pátria. E visitar a Terra, relembrar dores, é desnecessário para eles. Só tem a necessidade de ficar aqui pela Terra os espíritos que ainda necessitam das coisas da Terra. Será que é isso que nós vamos querer para os nossos? Ou a gente quer leveza para eles? Vamos pensar sobre isso? Então, dia 2, por uma imposição hoje de saúde, né? É uma coisa que não tem como a gente mudar pela pandemia. Vamos ficar em paz. Vamos ficar em paz. Quer fazer uma prece? Faça. Mas você será que não fez ontem uma? Ah, mas eu não fiz aqui uma prece assim. Cada vez que a gente lembra do nosso ente querido com carinho, é uma prece. Eles gostam que a gente lembre deles com carinho. Mas tem um filósofo, né, pra gente encerrar, que meu bracinho dói hoje, não dá para ficar 1 hora com vocês, a não ser que tenha perguntas, tá, gente? Se tiver perguntas, se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui que tem tempo para mim responder. Tem um filósofo que ele diz assim, sabe quando nós realmente realizamos a nossa tarefa, que a gente pode falar assim, olha, fiz tudo, não tenho mais nada a fazer por eles ou por essa situação que eu estou vivendo. Quando ninguém mais lembrar de você, significa que você já fez a sua parte e já está em um outro estágio. Mas como a gente é ser humano, né? Carinho, a gente gosta de ser lembrado com carinho, né? Deve chegar uma onda bem gostosa, uma vibração bem amorosa, quando nós lembramos dos nossos entes queridos com saudades. Voltando a colocar, gente, não vamos falar do que ele morreu. Não vamos lembrar nas conversas, entrou com falta de ar. Volto a falar, deixem os nossos entes queridos descansar em paz. Fale das coisas boas, fala das coisas que ele fazia, das conversas gostosas, das risadas, que isso vai fazer muito bem. Tenho certeza que é um medicamento fundamental para quem já se foi. Tudo bem, gente? Nenhuma pergunta mais? Todo mundo esperto? A Aline, que faz sempre pergunta, hoje não tem, Aline? Então vamos tentar encerrar. Se alguém tiver pergunta, depois deixa e eu tento responder aqui, tá bom? Eu só trouxe esse tema, gente, porque muita gente me ligando, querendo saber o prejuízo que era para os espíritos. Mas realmente eu acho que já está esclarecido, tá? Então nós vamos agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradecendo a equipe de Razim, que sempre está junto de nós. Agradecendo a vocês que têm paciência de me escutar e eu posso ver o rostinho de vocês com carinho, matando um pouco das saudades. E quem quiser estar conosco, nós estamos na Casa Espírita às terças e quintas às 20 horas, no sábado às 15 horas. Tá bom? Fiquem com Deus e vamos vibrando por todo o planeta Terra, por todas as dores, por todas as aflições, e que o Pai, na sua infinita bondade, possa olhar por todos nós, hoje e sempre. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.